Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar em mais uma questão. Exame número 42, direito tributário. IPVA, um imposto de competência dos estados. Lembrando que tributo, né, tem cinco espécies tributárias: contribuição de melhoria, taxa, impostos, empréstimo compulsório e contribuição social. Os impostos, eles têm competências estabelecidas ali, né? Tem os impostos da União, dos estados, do município. E o Distrito Federal é um misto de estados e municípios, tá bem? Bom, eu não vou me adentrar nesses méritos agora, né? Mas você ouviu essa informação, é legal. E agora vamos lá. Olha só, Johnny Bigude, pessoa com deficiência física, com base na lei X do estado Alfa, que isenta as pessoas com tal deficiência ao pagamento de IPVA. Olha só, a competência tributária, ela tem a seguinte lógica, né? A União tem os impostos de sua competência, os estados também, e os municípios também, como eu havia dito. Da União, você faz aqui, escreve assim, perito, né? Perito. Aí você já sabe, faz um risquinho aqui do lado. Perito, você faz risquinho, 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 risquinho. O IPI de competência da União, o imposto de exportação, imposto de renda, imposto de importação, imposto territorial rural, imposto de operações financeiras, são impostos de competência da União. E você tem também aqui o IPVA. O IPVA, todo mundo sabe que é do Estado. Tem ICMS também. Aí o ITCMD, você não sabe de onde é, né? Mas o M fica, M aqui de ICMS, você decora que o ITCMD, assim como o ICMS, é de competência dos estados. Seja como for, nós também temos a tal da logística da isenção tributária. Você tem, antes da isenção, você tem imunidade tributária, isenção, e você também tem a tal da alíquota zero. Alíquota zero. Nesses três casos aqui, nesses três casos, a pessoa não paga, ela não paga tributo, ela não paga tributo, não paga nem a pau, correto? A imunidade é porque está previsto na Constituição Federal ou em emendas constitucionais, né? A isenção é feita por meio de lei e a alíquota zero é um decreto que é a troca do percentual do cálculo para a pessoa pagar ou não tributo. Putz, se você está aqui até agora, que bom, né? Do contrário, provavelmente você já vazou da braquiária porque não é um assunto tão legal, tão interessante, mas é tão fácil, gente. De tributário é bem legal. Você tem os tributos, elas têm as espécies tributárias, impostos têm a sua competência e todo ente federativo que tem uma competência sobre um determinado imposto, ele que é o cara que pode fazer aquela lei. Por exemplo, nós estamos aqui no estado X. Se nós víssemos que a União que criou uma lei isentando o contribuinte de pagar o IPVA, não pode. Por que que não pode? Porque o Estado que tem competência para tratar de IPVA, o ente federativo União não pode tratar de IPVA, assim como o município também não pode tratar de IPVA. Lógico que isso é uma conversa inicial, mas você já tem noção disso aqui. Então, olha só, o Johnny, requereu à Secretaria da Fazenda a extensão da aplicação da norma isentiva para a taxa anual do licenciamento do veículo. Olha só, ele quer que retira, além da isenção do IPVA, ele não quer pagar também a taxa. Gente, a interpretação que tem que ser feita, né, no direito tributário é o seguinte: os entes federativos sempre vão ganhar. E se eles isentaram você de pagar o imposto de renda, por exemplo, isso não significa que a sua empresa não tenha que emitir notas fiscais. É uma obrigação acessória, né? Vai ter que pagar também a nota fiscal, não tem problema. A mesma coisa acontece lá, uma isenção do IPVA com relação aos veículos que transitam com gás. E aí você que transita com gasolina, você não vai ter a extensibilidade desse benefício para você. Tá? Assim como essa taxa também aqui, você não vai ter esse benefício, a interpretação tem que ser literal. Olha só, ele usou como argumento o fato de que aquela isenção visa resguardar o mínimo existencial e a capacidade contributiva das pessoas com deficiência. Essas expressões bonitas, assim, elas sempre existem, mas não muda nada. Não muda nada, nada, nada. Entretanto, o pedido foi indeferido e ele consultou você, como advogado, sobre a conduta a ser adotada. Olha só, João, somente após o depósito prévio em dinheiro terá seu recurso admitido e poderá recorrer. Gente, não, né? Você administrativamente pode fazer o seu recurso administrativo sem depósito prévio, não tem necessidade de depósito para você fazer o recurso administrativo, tá bom? Assim como também acontece com relação à ação anulatória, você não tem que fazer nenhum depósito prévio para poder fazer o pedido para anular aquela tributação em si. Tal taxa, como espécie de tributo contra personal, não pode ser objeto de isenção, sob pena de prejudicar a realização. Gente, ela pode ser objeto de isenção, sim, mas teria que ter uma lei isentando o contribuinte de pagar essa taxa. Nós temos cinco espécies tributárias, como eu disse. Tem contribuição de melhoria, taxa, impostos, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. A taxa pode ser objeto de isenção, sim, mas tem que ter uma lei que vai definir isso. A legislação tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, exatamente, não sendo extensível a isenção prevista para o IPVA à taxa anual de licenciamento veicular, certo? Porque não foi prevista na referida lei. Tá bom? É o correto isso daqui, a letra C. Simples e fácil como tudo na língua portuguesa. Então você viu aqui sobre a lógica da competência tributária, viu que existe diferença entre imunidade, isenção e alíquota zero. A imunidade é mais difícil de ocorrer porque está na Constituição Federal. O Código de Alteração da Constituição Federal é muito difícil também, né? Dois turnos, três quintos votos em cada uma das casas legislativas. A criação de lei depende, né, do ente federativo, como é que é feita a criação de uma lei. E as situações de alíquota zero é mais fácil ainda, né? É mais fácil ainda porque por meio de um mero decreto você já consegue
ali fazer com que o contribuinte não pague nada na tributação. Então, imunidade prevista na Constituição Federal, isenção em lei e alíquota zero em decretos, que é um procedimento bem mais rápido, bem mais célere, para que o contribuinte não tenha que pagar nenhum tipo de tributação. Beijo do mago, foco, força e fé, fala depois de muito estudo e vamos que vamos.